Boa tarde, professora Sheila, e aos colegas, né, que estão participando desse momento. Meu nome é Maria, sou enfermeira, coordenadora da Central Estadual de Transplantes do Estado do Espírito Santo, e fui convidada para mais uma vez vir falar para vocês desse momento tão importante, né, que é a doação de órgãos e o transplante aqui no nosso estado. Então, maio é um mês muito importante para a enfermagem, é um mês que nós comemoramos o Dia do Enfermeiro, 12 de maio, em homenagem a Florence. E eu trago essa mensagem para os colegas enfermeiros que nos define, né, diante de todo o processo de doação e transplante. A enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo? O templo do Espírito de Deus. É uma das artes. Poder-se-ia dizer a mais bela das artes. Então, eu digo assim, né, que quando Florence pensou, ela pensou na doação e no transplante, né? Ela descreveu muito bem o papel da equipe de enfermagem diante da doação e do transplante. Só para contextualizar, essa já foi uma palestra que eu fiz aqui na Telesaúde, que todo o processo de doação e transplantes, ele é norteado por leis, decretos e portarias, né? E que todo o papel do enfermeiro e de toda a equipe, ela está respaldada dentro dessas legislações. Então, eu trago aqui para vocês a lei federal, e o papel do enfermeiro, ele se destaca muito, né? Quando eu falo da portaria 1262, que é quando as CIDOTs, elas são instituídas dentro das instituições hospitalares, então é uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes. Essa comissão, ela é formada por no mínimo 3 membros, sendo um deles enfermeiro, que em 90% dos casos, né, é o coordenador dessa comissão, e é ele que é o responsável por todo o processo de doação e transplante que acontece dentro da unidade hospitalar. Tá? Em 2009, mais uma vez, nós tivemos aí, né, a classificação dessas CIDOTs. Então, as CIDOTs tipo 2 e tipo 3, elas obrigatoriamente têm que ter um profissional enfermeiro à frente desse processo para poder organizar as suas atividades dentro do hospital. Então, mais uma vez aqui, só para vocês que ainda não assistiram a palestra de legislação, está nesse informando, né, sobre todas as questões éticas que reza, né, o processo de doação e transplantes. Então, segundo o Conselho Federal, né, de Enfermagem, na Resolução 292 de 2004, ele deixa bem estabelecido qual é o dever do enfermeiro diante, né, da doação e do transplante. Ele tem o dever de planejar através do SAI, executar, né, as atividades e o cuidado direto ao paciente grave, porque a gente vai ver no decorrer aqui da apresentação, que são cuidados específicos, né? Então, cabe ao enfermeiro executar toda a parte de SAI dentro da sua instituição, coordenar as atividades dentro do setor, supervisionar as atividades que são abordadas e que são de cuidados intensivos para esse paciente e avaliar os procedimentos de enfermagem prestados ao potencial doador, né? E depois também na doação de órgãos. Então, o enfermeiro, ele é um elo, né? Ele é a ponta dessa teia que é a equipe multidisciplinar que trabalha dentro do processo de doação e transplantes, tá? Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, onde teremos médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, e juntos, todos, né, simultaneamente vão promover uma qualidade na assistência para esse doador e também para a família, que a gente vai ver que é muito importante durante todo esse processo. Onde que esses profissionais estão inseridos, né, dentro do hospital? Tá? O protocolo de morte cefálica, ele geralmente acontece dentro da urgência e dentro da UTI. Né? Então, são profissionais que detêm aí um conhecimento maior e um cuidado com pacientes intensivos, né, que precisam de cuidados intensivos. Tá? Quando
onde e como tudo isso vai acontecer dentro do hospital. Maria, eu trabalho na UTI, eu não estou muito me recordando do paciente em protocolo de morte cefálica, essa questão do diagnóstico, para mim isso daí ainda é um pouco longe, né? É isso que a gente observa quando a gente conversa com os colegas enfermeiros. Então, quando? Quando o paciente é admitido ou na emergência ou na UTI, né? Onde? No pronto-socorro, nas UTIs, e como? Através da avaliação diária do paciente. Então, a gente sabe que a enfermagem ela faz o quê? Assistência, né? Ela tem o SAI, ela tem que realizar todos os procedimentos, avaliação, exame clínico, exame físico desses pacientes. Então, é nesse momento que o enfermeiro ele vai identificar o potencial doador, tá? Então, quando que o diagnóstico de morte encefálica ele deve ser realizado? Em todos os pacientes que estão dentro da UTI, são em todos os pacientes que estão dentro da unidade de pronto atendimento, lá no pronto-socorro, na sala amarela, na sala vermelha. Todo paciente que adentrar, né, uma dessas duas portas dentro do nosso hospital, ele vai estar em coma irreversível, perceptivo, reativo, de causa conhecida, com score na escala de Glasgow igual a 3 pontos. Ele vai estar sem o uso de drogas depressoras do sistema nervoso central e ele vai apresentar requisitos indicativos de morte cefálica. Então, esse paciente, quando ele é avaliado pela equipe de enfermagem na busca ativa, ela vai observar todos esses critérios no ato da sua avaliação e do seu exame clínico. Tá? As principais causas, então, que vão levar essas lesões encefálicas severas, elas geralmente são causadas por acidentes, como traumatismo craniano, acidente vascular cerebral, sobretudo os hemorrágicos, tumores e outras situações que gerem lesões encefálicas irreversíveis. Então, a gente fala que esse é um paciente neurocrítico, né? Ele tem aí uma lesão severa encefálica importante. Os procedimentos relacionados à doação de órgãos para transplantes são razoavelmente complexos, iniciam-se com a observação, o monitoramento, a identificação dos doadores em potencial. Então, vocês podem observar que é um trabalho que requer um autoconhecimento, né? O enfermeiro ele tem que dominar todo o cuidado com o paciente neurocrítico, para que ele consiga dar o suporte para a equipe médica, para a família e para esse paciente. A morte cefálica, ela é assim, né? Uma pré-condição para a doação pós-mortem. E na suspeita da morte cefálica, os médicos comunicam à família a situação e iniciam os exames comprobatórios deste estado. Então, o enfermeiro ele é muito especial nesse processo, embora o protocolo ele seja um ato médico, mas é o enfermeiro que vai indicar para a equipe médica, né, que aquele paciente teve um rebaixamento do nível de consciência, que ele está reativo, que as drogas depressoras foram suspensas a determinado tempo e que o protocolo ele pode ser aberto, né? Então, o enfermeiro ele é de extrema importância nesse processo que é aí o início, né, do protocolo de morte cefálica. Então, como eu falei para vocês, né, a rotina na UTI ela começa por uma avaliação diária desse enfermeiro à beira-leito. Ele vai avaliar o paciente, né? Ele vai fazer todo o exame físico, né? Ele pode ser o enfermeiro da UTI e pode ser o enfermeiro da CIDOT. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma legislação onde cria as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos, que é a famosa CIDOT. E a CIDOT, pela lei, CIDOT tipo 2 e tipo 3, que são hospitais que têm acima de 200 óbitos, que é um hospital que tem referência em trauma, neurocirúrgico, né? Esses hospitais, eles têm profissionais específicos nessa comissão, e esses profissionais, eles trabalham em conjunto com os demais enfermeiros do hospital. Então, sinalizam para os enfermeiros, né, a ocorrência aí, de sinais que são observados nesses pacientes e que possa ser aberto o protocolo de morte cefálica.
Então, nós temos uma comunicação efetiva do enfermeiro da CIDOT com o enfermeiro da UTI e o enfermeiro do pronto-socorro, né? Então, eles trabalham em sintonia para que não passe, né, nenhuma dúvida e nenhum desses pacientes passem desapercebidos pela equipe. A partir do momento que o enfermeiro responsável pela busca ativa, ele detectou esse potencial doador, nesse momento é que começa todo o processo. Ele vai comunicar à equipe médica, né, que na UTI ou no pronto-socorro ele tem um paciente que deu entrada, né, que já está no hospital há mais de 8 horas, que segue todos aqueles critérios que a gente colocou no slide anterior, para que a equipe ela comunique à família e que o protocolo de morte cefálica comece, né, naquele momento. Tá? Então, a CIDOT é chamada também nesse momento, o enfermeiro da CIDOT, e pela legislação, pela Portaria de Consolidação número 4, Decreto 91/75, o hospital ele é obrigado a notificar a Central Estadual de Transplantes todas as notificações, né, de potenciais de morte cefálica que ele tiver dentro da unidade dele. Tá? Então, existe uma suspeita de morte cefálica, o enfermeiro da UTI ou o enfermeiro da CIDOT ou do pronto-socorro, eles devem comunicar imediatamente à Central Estadual de Transplantes, para que, diante de qualquer dúvida no protocolo, os profissionais que estão dentro da Central de Transplante, eles vão auxiliar. E lá na Central de Transplante, eu não coloquei aqui para vocês, nós temos enfermeiros plantonistas, que são os enfermeiros que conduzem esse protocolo junto com vocês, e temos os médicos que validam esse protocolo quando ele é fechado. Então, tá vendo aí que a enfermagem ela está em todos os momentos do protocolo de doação, de distribuição e de transplante, tá? Então, diante do protocolo, o que esse enfermeiro vai fazer? Né? Ele deve providenciar os documentos pessoais do paciente, RG, CPF, Cartão Nacional de Saúde, porque todos os dados desse paciente, eles são colocados em um prontuário, né, que é específico, né, ele segue um formulário específico do Conselho Federal de Medicina. Então, não pode ter erro, não pode ter rasura, tá? Então, o profissional enfermeiro, ele olha toda a parte burocrática mesmo para ver se está tudo ok, para que não tenha nenhum problema, né, com a documentação desse paciente. Tá? E ele vai ajudar a equipe também no passo a passo. Então, nos hospitais, a CIDOT, ela coloca uma pastinha ou dentro do sistema, né, que o hospital tem, então com os formulários de abertura do protocolo, termo de doação de morte cefálica, a orientação de como é feito esse exame, o termo de entrevista familiar, o termo de doação. Então, toda a parte burocrática é colocada dentro dessa pasta que fica no sistema e também física, para que, na ausência desse enfermeiro da CIDOT, a equipe que esteja responsável possa pegar essa documentação e prosseguir com o diagnóstico. Então, o protocolo de morte cefálica, né, ele inicia aí, né, ele é respaldado pela resolução do Conselho Federal de Medicina, ele segue todos os critérios, a 2173 de 2017, onde estabelece que esses exames são feitos por 2 médicos distintos, especificamente capacitados, um teste de apneia e um exame complementar. Tá? Então, essa é a parte que o médico vai fazer o protocolo, vai conduzir, e o enfermeiro, durante todo esse tempo, ele está ao lado da equipe médica, né, apoiando nas necessidades. Aqui eu trago para vocês o exame complementar que é feito, né, nesses pacientes que abrem o protocolo de morte cefálica. Então, aqui eu tenho para vocês a imagem, né, uma geografia de um paciente, né, que não está em morte cefálica. Aqui nós temos o exame de imagem que demonstra que o paciente está em morte cefálica, ou seja, eu não tenho nenhum tipo, né, de fluxo sanguíneo. O Doppler é um dos exames também que pode ser realizado. Então, o Doppler de um paciente que está ativo e aqui de um paciente que está em morte cefálica, e algumas instituições, também pode usar o eletroencefalograma. Então, aqui eu tenho, né, condução elétrica, e aqui eu observo que realmente esse paciente ele não tem nenhum tipo de condução elétrica, tá bom? Então, esses são os exames que são realizados, e o enfermeiro, quando vai abrir o protocolo de morte cefálica,
ele tem que providenciar qual o exame que vai ser feito, né? Então, vai ser arteriografia, então tem que ir lá agendar a arteriografia. Vai ser o Doppler, central de transplantes. Nós não temos o exame, vocês podem nos auxiliar. Então, todo o processo, ele é feito com o médico, com o enfermeiro e com a central de transplantes, tá? Então, vai ser o enfermeiro tem o papel principal de agendar esse exame complementar junto com a equipe. Né? Então, aqui só mesmo para poder ilustrar mais um pouco, ao finalizar todos os exames, o enfermeiro vai encaminhar também essa documentação para a central. E aí nós temos o diagnóstico de morte cefálica, né? O que é esse diagnóstico, Maria? É a parada total e irreversível das funções encefálicas de causa conhecida e constatada de modo indiscutível de todas as atividades cerebrais. É a constatação irremediável e irreversível da lesão nervosa e significa a morte clínica, legal e social. Uma vez que a equipe abre um protocolo de morte cefálica, que ela fecha o diagnóstico de morte cefálica, a família ela é comunicada que o ente dela está em óbito. Tá? Como vocês viram lá atrás, durante o protocolo, são 2 médicos, né? São 2 exames clínicos, o teste de apneia e o exame complementar. O horário do óbito desse paciente vai ser o último exame realizado pela equipe. Tá? Então, na declaração de óbito, vai constatar aí o horário do óbito segundo o último exame que foi realizado. E existe aí ainda, né, uma confusão entre a morte cefálica e o coma. Tá? Isso não pode ter dúvida com a equipe assistencial. O coma é uma situação, a morte cefálica é outra. Tá? Então, na morte cefálica, eu tenho aí, mais uma vez, todas as funções encefálicas, todas as funções encefálicas ausentes, tá? No coma, eu ainda apresento algum tipo, né, de alteração, né? Eu vou aí ainda ter algumas percepções. No caso da morte cefálica, não tenho nenhum tipo de percepção, tá bom? E a família sempre pergunta isso pra gente, vai acordar? Né? Não. Morte cefálica é a morte desse paciente. Então, definido o protocolo, né, com o diagnóstico positivo para a morte cefálica, com a finalização de todos os exames, ou também em caso de PCR, essa equipe multidisciplinar, ela vai realizar o preparo do ambiente para receber a família. Dentro da lei, né, dentro da resolução, todo o protocolo, quando ele inicia e quando ele termina, a família ela é orientada durante todo o processo. Tá? Então, o enfermeiro e o médico chama a família, o enfermeiro geralmente está do lado do médico, e comunica à família que existe a possibilidade aí, né, que eles vão abrir um protocolo e que estão aí verificando se esse paciente ele está em morte cefálica ou não, tá bom? Então, quando a gente fala, né, do processo de morte cefálica e que aí eu tenho esse diagnóstico fechado, o enfermeiro e essa equipe multidisciplinar, ela tem que entender quais são os caminhos que eu tenho diante de um paciente em morte cefálica. Então, um dos caminhos é a doação de órgãos e tecidos. Tá? Então, é nesse momento que a família ela vai decidir aí, né, pela doação, que é um ato pelo qual você manifesta a sua vontade de que, a partir do momento de sua morte, uma ou mais partes do corpo, órgãos ou tecidos, em condições de serem aproveitados, possam ajudar outra pessoa. Então, essa equipe multidisciplinar, ela tem que ter esse conceito, né, muito claro dentro, né, permeando todo o ambiente hospitalar. Esse conceito ele tem que estar muito claro para todos, tá? Que a partir do diagnóstico de morte cefálica, ou a família doa os órgãos, ou o corpo vai ser entregue para a família e os proclâmites funerários vão ser iniciados, tá bom? Então, por que doar também, né? Então, assim, essa pergunta que a equipe multidisciplinar às vezes faz um para o outro e que a família vai fazer para vocês. Ela é um ato de caridade, de amor ao próximo, né? A cada ano, muitas vidas são salvas por esse gesto de amor.
A conscientização da população sobre a importância da doação de órgãos é vital para melhorar a realidade de transplante no nosso país. Então, toda a equipe ela tem que entender que ela não está cuidando de um cadáver. Quando eu tenho a doação dentro de um hospital, eu posso salvar 9 pessoas. Eu tiro 8 da fila e abro um leito de UTI. Então, aquele paciente que está lá na emergência, que precisa subir para poder ter acesso, né, a, a uma assistência direcionada, de qualidade, né, mais assistida, ele tem a oportunidade, nesse momento, de ter toda a garantia do seu acesso, né, nesse hospital. Então, um não salva 8, um salva 9. Eu tiro 8 da fila e ainda dou a oportunidade de outro paciente que precisa dessa vaga de UTI para se restabelecer, ter acesso, né? Então, veja o quão importante é o nosso trabalho. Muitos ainda pensam que estão cuidando de morto. Ah, eu não vou cuidar desse paciente que está lá na UTI, porque dá muito trabalho, e está hipotérmico, e tem que colocar a manta aquecida, e o paciente, o sódio não abaixa. Então, assim, é um paciente crítico e que eu preciso determinar, né, algumas condutas. Então, a equipe tem muita dificuldade de trabalhar com esse paciente, mas eu não estou cuidando de morto, eu estou fechando um diagnóstico, eu estou procurando um diagnóstico. A partir do momento que eu fecho esse diagnóstico, sim, eu tenho um óbito. E a partir desse momento que será dada a oportunidade para as famílias aceitarem ou não a doação. E o enfermeiro, ele tem esse papel muito importante nesse momento. As famílias também podem perguntar para vocês, e vocês também devem entender, que através da doação, né, nós temos o transplante. E no caso da morte encefálica, nós vamos ter aqui um doador falecido, né, que é aqui a morte encefálica, e o doador falecido eu posso ter a doação através da morte encefálica e do coração parado, né, que aí eu posso doar córneas, posso doar osso, pele, né, válvulas cardíacas. E o doador falecido, eu vou doar os órgãos sólidos, coração, pulmão, fígado, rins, tá? Pâncreas. Então, quando eu tenho um doador falecido com morte encefálica e com autorização familiar, todos os órgãos que estão em condições de serem transplantados vão ser ofertados para que as pessoas que estão aguardando no cadastro técnico único possam receber esses órgãos, tá bom? E no caso de doador vivo, eu só coloquei aqui para vocês também, né? Eu tenho doador relacionado e o não relacionado, que são aí para as doações de fígado, de pulmão e de rins, tá bom? Mas aqui o nosso foco é no doador falecido em morte cefálica. Então, a família pode perguntar para vocês o que vai ser doado, o que vai ser retirado. Então, vocês vão orientar a família que coração, pulmão, fígado, rins, né, pâncreas, esses são órgãos que serão ofertados para quem está aguardando na fila. Dentro do cenário da UTI e do pronto-socorro, né, a gente observa que a equipe ela tem muita dificuldade em lidar com esse paciente aqui, que é a família, né? A família, se ela não é acolhida desde o início de todo o processo, ela não entende o diagnóstico de morte. E aí nós teremos uma negativa familiar quando essa oportunidade é dada a ela, porque ela não entendeu o que aconteceu com o ente dela, né? Ela não foi acolhida, ela não participou do processo, ela não foi orientada durante o processo. Então, quando eu tenho esses 3 elos aqui totalmente apático, eu não vou ter um aceite dessa família, né? Não só para doação, mas também para o diagnóstico do parente dela, tá bom? Então, seja o paciente potencial doador ou não, o acolhimento ele deve ser realizado a todos. Nesse momento, o que nós temos que ofertar para essa família é um diagnóstico. Ela tem direito a esse diagnóstico, tá? E a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, aí sim a família vai ser convidada, né, a entender todo o processo de doação. Mas até o fechamento do protocolo, né, a família ela deve ser acolhida, tá bom?
como que é feita essa entrevista familiar, Maria? Deve ser difícil, né? Porque, imagina, a UTI são, né, lá 15, 20 leitos, o enfermeiro está ali sem saber o que fazer, tem mais paciente grave, aquele a gente já observou que ele já veio, né, que ele está morto. Como é que vai ser feito essa entrevista familiar? Certo? Então, a gente chama uma equipe multidisciplinar. Nesse momento, a presença do psicólogo, do assistente social, ela auxilia muito a equipe de enfermagem, né? Porque são profissionais que podem estar conduzindo junto com vocês, ou na ausência do enfermeiro, essa entrevista, tá bom? É considerado o momento mais delicado do processo, né? Onde a família ela enfrenta um impacto emocional que gera uma resistência por causa de sua perda, dificultando a tomada de decisão. Lembra que eu coloquei que um dos fatores é o traumatismo craniano? Então, geralmente, aquele filho acabou de sair da casa da mãe, deu um beijo na testa dela e pegou o carro, sofreu um acidente grave, TCE. Então, assim, imagina, aquele parente acabou de sair da casa da mãe e aí chega aí uma notícia, né, na casa, chamando a família para poder comparecer ao hospital. Então, é muito difícil, a família está impactada, ela ainda não conseguiu absorver aquela notícia trágica, né, da condição de saúde doente dela. E nessa hora é que a habilidade do entrevistador em lidar com a fragilidade e a ocasião será um fator favorável ou impeditivo da doação. Então, os profissionais que trabalham com o processo de doação, eles têm que ser empáticos, né? Eles têm que dar o tempo para a família entender, eles têm que ser claros, eles têm que ser objetivos, né? Que podem auxiliar esses profissionais, tá? A fazer a melhor entrevista possível, né? Dando à família aí condições de entender o processo e, se for da vontade dela, aceitar a doação. O enfermeiro é um membro da equipe. Quando a gente faz entrevista familiar, né? Esse é um momento em que muitas vezes a família ainda não viu o ente dela que estava lá no leito da UTI, então a gente leva a família para poder ver o ente, né, dela lá na UTI. E o enfermeiro, durante todo o processo, ele teve esse vínculo com a família. Ele viu quem foi visitar o ente, ele estava junto do protocolo, ele viu todos os boletins que foi dado para a família. Então, ele é o vínculo entre a família, o médico e esse diagnóstico, tá? Então, são profissionais que têm que ter postura ética e respeito diante do sofrimento da família. É um dever do profissional, né, da captação de órgãos e da equipe que presta assistência ao potencial doador e seus familiares manter essa postura ética e o respeito. Tá? A família, é tema de uma outra aula, ela passa por fases do luto. Né? E essas fases elas têm que ser entendidas pelo profissional que faz a entrevista familiar. É um momento muito difícil e as famílias elas estão, né, muito frágeis, estão impactadas e têm reações de diversas formas, né? Então esse profissional ele tem que ter uma empatia e ele tem que se colocar assim no lugar do outro e acolher essa família, tá bom? Sempre escolher um local agradável e reservado, né, cuidando da privacidade, né, porque você vai, imagina, a pessoa está, né, num momento de dor, você ainda vai pedir os órgãos do familiar dela, né, vai dar a possibilidade da família fazer a doação dos órgãos desse paciente. Então, você tem que preparar um ambiente para que a família ela se sinta acolhida e num local reservado, que se ela falar não, ela não vai se sentir coagida, tá bom? E reservar um tempo adequado. Tá? Eu não posso fazer uma entrevista correndo, com o telefone na mão. Né? Então, assim, eu tenho que me dedicar naquele momento. Eu tenho que me doar. Então, eu falo que o processo de doação, o enfermeiro se doa, o assistente social se doa, o médico se doa, todos se doam para poder acolher essa família e acolher também, né, esse paciente que foi a óbito e os outros que estão aguardando na fila de espera. Eu trouxe aqui para vocês alguns passos importantes da correta entrevista familiar. Quem vai fazer essa entrevista, ela tem que conhecer o potencial doador. Tá vendo aí que é o enfermeiro, ou né, o médico, ou o entrevistador, ele tem que conhecer tudo o que aconteceu com o potencial doador. Como que ele chegou no hospital, o que foi que aconteceu, como foi tratado dentro do hospital, né? O que o médico disse para a família,
Entender as condições emocionais dessa família, sempre identificar o parente mais próximo e as pessoas que dão apoio a essa família, isso é muito importante no momento da entrevista, a gente chamar quem dá apoio à família, e colocá-la em um ambiente tranquilo, fora da UTI e fora do pronto-socorro. Tá? Então, são alguns passos importantes que quem trabalha nesse processo tem que ficar atento a isso. Lembrando que a família tem suas necessidades, né? Então, informações reais da atual situação doente querido, quais serão os procedimentos que serão realizados a partir desse momento, e dos procedimentos e condutas, né? Então, ela já entendeu o processo de morte, ela aceitou, ela tem que entender todo o processo a partir dali, o que vai acontecer com o corpo, né, do parente dela, tá bom? Ela tem que ter acesso ao serviço, entrada e saída, visitações e atendimento multidisciplinar, sempre buscando esse apoio familiar. Mais uma vez eu ressalto a multidisciplinaridade, que é muito importante, né, nessa equipe que trabalha com a doação e transplante. Ajuda institucional, né? Às vezes a gente precisa oferecer uma alimentação para essa família que veio de longe, que está ali, às vezes, sentado lá fora no pronto-socorro há mais de 24 horas, não foi em casa, não tomou um banho, não se alimentou. Então a gente tem que sim pensar em como é que essa família está. E essas pessoas que vão participar da entrevista familiar, dentro da lei, quem pode autorizar a doação de órgãos são os parentes de primeiro e segundo grau. Então, o enfermeiro, assistente social, psicólogo ou médico que vai fazer essa entrevista, ele tem que entrevistar, né, ele tem que orientar esses parentes, tá? Para que somente eles, diante da lei, é que pode fazer a autorização dos órgãos do seu ente, tá? Então, aqui, o doador, o pai é primeiro grau, a mãe, né, o cônjuge ou companheiro também pode autorizar, é de primeiro grau, o filho, os avós, né, neto e irmão segundo grau. Então, esses são os nossos, são os atores que estarão conosco dentro, né, da entrevista familiar, e são eles aí, né, que podem autorizar a doação dos órgãos do seu ente. Então, para finalizar com vocês, eu vou passar rapidinho aqui, né? Eu trouxe como um todo o processo de trabalho dentro do enfermeiro dentro da UTI, dentro do PS. A gente faz um checklist no final de tudo isso para ver o que foi feito e o que ficou faltando, né? Então, o checklist, o pessoal da enfermagem gosta bastante, porque ajuda a nortear o trabalho e a gente não tem nenhum tipo de risco durante o processo. Então, uma vez que eu tenho a família comunicada da conclusão dos exames do protocolo e do diagnóstico final de morte cefálica, então está tudo ok, a família entendeu, né? A equipe entendeu, o protocolo está fechado, a família vai ser convidada a vir ao hospital, o médico vai dar o diagnóstico de morte para essa família e essa equipe multidisciplinar vai fazer a entrevista familiar, dando direito à família à doação de órgãos, tá? Se a família não doar, Maria, o que é que eu faço? O paciente vai continuar lá no leito da UTI? Não. A partir do momento que a família deu a negativa da doação, que ela entendeu o processo, né, e que a família negou, ela vai ser orientada a dar entrada nos proclâmites funerários. Então, ela vai receber a declaração de óbito do hospital ou o documento para poder que o corpo vai para o DML ou para o SVO, tá certo? O formulário para a realização de coletas de sangue, né? Então, existem alguns formulários que são preenchidos a partir do momento que a família doa os órgãos do paciente. Aí começa a parte de logística, né? Solicitar o documento do familiar que vai autorizar a doação. Isso daqui é muito importante, porque quem doa, né, tem que ter comprovadamente o grau de parentesco comprovado através de um documento. O termo de autorização de doação, ele deve ser preenchido de forma legível, não pode ter erro, não pode ter rasura, e deve-se coletar as assinaturas do familiar e de duas testemunhas conforme a legislação. E orientar todo o processo para a família de como vai ser a partir daquele momento, né? Que a gente vai ter um tempo aí que a central de transplante vai cadastrar esse doador no sistema, que os órgãos vão ser distribuídos e que a cirurgia vai ser agendada e que a partir desse momento, né, tudo que for acontecendo com o paciente
um desses familiares vai ser orientado, tá bom? Então, a gente sempre pega o contato de um e vai falando, olha, já vai para o centro cirúrgico, iniciou a cirurgia, né, para que o familiar ele não fique sem ter notícias, né, do que está sendo feito aí com o corpo do seu ente, tá bom? Providenciar os documentos, como eu já tinha falado para vocês. A SET é informada, né, então, nesse momento também, do aceite familiar para doação, centro cirúrgico é agendado, o enfermeiro da UTI, né, ou da CIDOUD, ele vai comunicar ao centro cirúrgico, ao CME, o horário da cirurgia. Temos que providenciar o transporte do paciente de forma segura, porque na saída do paciente, lembre-se que o paciente está morto, que ele está sendo monitorado, né, através de, está no respirador, né, que esses órgãos estão sendo mantidos hemodinamicamente, então eu preciso ter todo um cuidado para poder transportar esse paciente da UTI até o centro cirúrgico. Se eu não tivesse cuidado com o uso das drogas corretas, tudo corretamente, o paciente pode parar no meio né, desse translado e a doação não acontecer. Tá? Já aconteceu isso, Maria? Já. Então, assim, a equipe que vai providenciar o transporte do paciente tem que ter bastante controle, né, e cuidado com esse paciente. Fechado o prontuário de busca ativa e, no final de todo o processo, garantir que a família tem o corpo, né, adequadamente entregue. A família tem que ser orientada que o corpo é entregue condignamente, ou seja, não vai ter nenhum tipo de dano nesse corpo, né? A gente vai orientar que é feita uma incisão, né, onde são retirados até a região do umbigo, do externo ao umbigo, que os órgãos vão ser retirados e que depois vai ter uma sutura, né? Então a gente vai orientar a família direitinho de como é que vai ficar esse corpo depois que é retirado os órgãos, tá? Que não vai ter nenhum tipo de deformação no corpo. Então, só para fechar com vocês aí, o processo de doação e transplante, ele é um processo muito complexo, ele traz vários momentos, né? A gente já falou aqui no Telesaúde de 2 momentos importantes, que é a legislação, e hoje com foco maior nesse enfermeiro que trabalha à frente, né, da UTI, do PS, que cuida desse paciente grave. Então, a gente observa que são vários processos, né, que realmente é uma teia e que o enfermeiro ele está presente em todos os momentos desse processo, tá? Então, é um processo dinâmico, que requer muito estudo, que requer cuidado e que o enfermeiro ele tem aí um papel muito expressivo durante todo esse processo. Então, eu deixo essa frase para vocês, né? Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né? Capricho. Né? Eu gosto muito dessa frase do Mário Cortella, porque o enfermeiro, ele trabalha na adversidade, né? A gente sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, então eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse tema, de convidar os amigos enfermeiros a ler um pouco mais sobre o papel deles diante do protocolo de morte cefálica, da doação, do transplante. Né? Temos enfermeiros perfusionistas, temos enfermeiros coordenadores à frente desse grande projeto, desse grande programa, desculpa. Temos enfermeiros que captam córneas, temos enfermeiros que são aí, né, nossos grandes heróis dentro da UTI, dentro do PS, né? Assim como os enfermeiros, temos os outros profissionais, mas hoje eu queria destacar nesse processo a importância do enfermeiro, tá? Me coloco à disposição e muito obrigada pela oportunidade, professora.